Padre Pio e a impressionante cura de uma moça já desacreditada. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. É muito bom começar a semana com uma história impressionante. A gente recebe vários testemunhos, né? Dizendo, olha, o Padre Pio me curou, o Padre Pio fez isso, o Padre Pio tal. Mas há algumas curas que são de uma grandeza tremenda, e esta aqui é uma que mereceu constar, inclusive, no livro Padre Pio, História de uma Vítima, do padre Chioti, né? Então, é uma história realmente fora de série do que aconteceu desse milagre do Padre Pio. Que milagraço, como diria um padre espanhol que eu conheci, né? Que milagraço. Bom, e eu vou contar diretamente para vocês, porque é maravilhoso, maravilhoso. Depois nós fazemos alguns comentários. Por 7 longos anos, quando ela era apenas uma adolescente, em 1945, Lúcia Belodi, eu vou falar Lucia, porque é italiano, Lucia Belodi sofria de um caso severo de diabetes insípidos, complicado por um ataque anterior de encefalite. Caramba. Ela era uma menina do interior de Módena, ao norte da Itália, bem longe, né? Bem longe do Padre Pio, e foi internada nos mais diversos hospitais e sanatórios com o passar dos anos. Os médicos fizeram tudo o que podiam, com o conhecimento que se tinha acesso na época, mas ao invés de melhorar, ela só piorava. Sofrendo com um distúrbio na hipófise, Lucia foi declarada incurável. Você já estava desenganada, né? E foi aceita numa casa de repouso em Módena, uma casa que religiosas tomavam conta, etc. Nos tempos bons que as religiosas tinham muitas casas de caridade e cuidavam muito das pessoas, né? Eu ainda sou do tempo que a Santa Casa aqui de São Paulo só tinha freiras, né? Era uma explosão de vocações religiosas maravilhosas, né? Mas, com o tempo, essas vocações acabaram, essas vocações desapareceram e são profissionais hoje em dia, bons profissionais até que cuidam da Santa Casa, mas aquele amor, né, que uma religiosa é capaz de transmitir para um doente está cada vez mais escasso. Santa Catarina Labouré também, que cuidava de uma casa de doentes e de velhos na França, né? Era uma coisa fantástica. Nesse lar para idosos, ou seja, ela era uma adolescente, mas ela foi para um lar para idosos. As irmãs religiosas faziam de tudo o que podiam para aliviá-la dos efeitos dessa doença, principalmente da sede insaciável. Ela tinha uma sede, por causa da diabetes, uma sede insaciável. Bebia água, água, água. E vocês vão ver aqui que a coisa vai assumindo proporções dramáticas. O corpo dela era incapaz de administrar a água ingerida, por isso precisava beber constantemente. É como se o organismo não sugasse aquela água, ela não passasse para a composição do organismo dela, né? Então, ela tinha que beber o tempo todo. Estamos falando aqui de vários litros de água por dia. Vocês vão ver os números. Vocês vão ver os números. Fazendo com que o seu abdômen inchasse de modo desproporcional. Imagina uma pessoa tomando água. Experimenta tomar 3 copos d'água seguidos. Você fica passando mal, né? Eu tenho até uma certa raiva quando alguém chega para mim e fala: você tem que tomar mais água. Eu falo: calma, calma. Todos nós temos que tomar bastante água, mas não era o que devia pensar a Lucia nessa época, não. Bom, pode parecer inacreditável, mas as fontes indicam o consumo de 99 litros de água por dia. 99 litros. Sabe o que é isso, minha gente? É um caminhão entregando água o dia inteiro lá, né? Não sei quanto cabe num caminhão.
E a própria Lucia afirma que nos últimos dias antes da cura, portanto, ela foi curada, ela já deu um spoiler aqui na história dela, né? Ela bebia mais de 160 litros em 24 horas. 160 litros em 24 horas. Puxa vida, eu não consigo nem imaginar o que dá isso. Estou olhando aqui na minha sala, aqui, não consigo imaginar onde o volume que daria isso aí, Tiago. Bom, ela bebia essa enorme quantidade de água através de uma mangueira conectada a um recipiente, que às vezes colocava um grande tanque no local que ela ficava e uma mangueira que ela ia tomando água, porque evidentemente não dá para trazer água para toda hora, né? Mesmo à noite, enquanto dormia, ela precisava ingerir água pela mangueira. Era 24 horas tomando água, tomando água. É impressionante como é que uma pessoa dessa ficasse viva, né? Uma coisa assim espantosa. Bom, caso ela não continuasse bebendo, sua língua inchava e sua boca começava a sangrar. As irmãs enfermeiras cuidavam dela continuamente. Só sendo uma irmã enfermeira para ter esse grau de caridade, né? E devido às complicações urinárias, era preciso trocar os lençóis da cama várias vezes por dia. Vocês imaginam a pessoa tomando água, né? E expelindo aquela água, e provavelmente com um grau de incontinência muito grande. É tremendo, uma vida assim, brutal. Além disso, havia um outro problema sério. Aproximadamente a cada 2 semanas, ela passava por uma crise de dores de cabeça terríveis e febres altíssimas, a ponto de delirar. A cada 2 semanas ela tinha isso. Mas Lucia tinha uma grande estima pelo Padre Pio. Ela não conhecia o Padre Pio. Após aprender mais sobre ele com as irmãs e as cuidadoras, ela então passou a ter muita estima por ele. Embora ela rezasse frequentemente para ele, não pedia a graça da cura. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Outro dia eu li um comentário de uma senhora, foi na sexta-feira, muito doente, com uma doença tremenda, e ela dizia que ela não pedia a graça da cura, que ela assim, tinha essa moção interna de não pedir a graça da cura, mas pediu ao Padre Pio que dê para ela forças, né? Eu acho que esse é o tipo de oração muito agradável a Deus, né? Deve ser. Então, ela não pedia a graça da cura. Pelo contrário, ela pedia para que ele intercedesse ao Senhor, para que ela se conformasse com a sua doença ou que fosse liberta dessa vida. Olha só que. No dia de Corpus Christi de 1952, ela manifestou às irmãs seu desejo de ir à missa para o dia de preceito. Elas concordaram, mas ao voltar da confissão, Lucia não conseguia ficar de pé. Foi levada para a cama às pressas, pois parecia ser o início de uma de suas crises. A febre e a dor de cabeça duraram a manhã inteira até o comecinho da tarde, enquanto ela bebia mais e mais água. Meu Deus, olha, é uma coisa assim da gente não conseguir imaginar muito, né? Tremendo, uma doença assim, de uma crueldade, uma doença dessa, é tremenda. Né? Foi levada, não, a determinada altura daquela manhã, ela viu um frade que olhava para ela fixamente com seus olhos escuros, como se a estivesse reprovando, mas ele não disse nada. Durante o delírio, a irmã enfermeira ouvia dizer: Padre Pio, eu não posso continuar mais, por favor, leve-me. Vendo o quanto Lucia estava sofrendo, essa irmã também rezou para que Deus a libertasse dessa existência tão deplorável. Por volta das 2 da tarde, no cume da crise, suas cuidadoras pensaram que este era o fim dela, pois sentiam que seu corpo estava ficando gelado e, nesse mesmo momento, Lucia pôde sentir no seu entorno uma doce fragrância de violetas. Olha só, um sinal da presença do Padre Pio, né? De repente, na hora que ela já estava com as mãos ficando frias, hein?
quer dizer, já era quase um cadáver, né? Ela sente uma doce fragrância de violetas. Oh, como eu queria sentir esse perfume, meu Deus do céu. Um dia o Padre Pio vai me dar essa graça. Ao maravilhar-se com esse perfume, ela adormeceu. Olha que ela não conseguia dormir quase, hein? Enquanto ela estava dormindo, ela ouviu estas palavras: levanta-te, Lucia. Você está curada. Essa tarde ou amanhã, venha me ver em San Giovanni Rotondo. Que impressionante. É de arrepiar. Eu estou aqui arrepiado contando isso. Durante seu sono, sua boca ficou inteiramente fechada, firmemente fechada, e as irmãs não conseguiam inserir a mangueira. Elas temiam que sua língua inchasse e causasse uma hemorragia. Depois de 1h30 de descanso, as irmãs precisaram dar um tapa para ela despertar, bater nela, para bater no rosto, sei lá. Elas temiam que sua língua inchasse e causasse uma hemorragia, tinha que dar água. Então, ela acordou de repente e levantou-se da cama dizendo que estava curada. Olha só, ela tinha ido para a cama praticamente sem conseguir andar, hein? E com água, corpo cheio de água. Imagina uma pessoa inchada, porque a retenção dessa água devia ser uma coisa terrível, devia ser grotesco, propriamente, né? Só com muita caridade cristã que era possível administrar uma situação dessa. Primeiramente, pensaram que ela estava louca, mas depois ela explicou o que o Padre Pio havia dito. Recomendaram-lhe, então, ir até a capela para agradecer ao Senhor. Ela subiu as escadas sozinha, sentindo-se confiante e segura, e até participou da procissão de Corpus Christi. Ela sentia-se completamente bem, como se nunca tivesse sofrido nada nesses últimos 7 anos. Eu fico pensando, né, como que deve ser uma pessoa miraculada, né, que de repente ela está destroçada e ela fica nova. Deve ser uma coisa impressionante, né? Uma pessoa que é cega e começa a ver, uma pessoa que é aleijada e começa a andar, né? A perfeição. Deve ser algo assim, realmente. É você vendo a mão de Deus ali diretamente naquela pessoa, né? Deve ser fora de série isso. Então, era como se ela nunca tivesse sofrido nada nos últimos 7 anos. Os médicos foram chamados e eles apenas puderam concluir que tinha acontecido um milagre. Graças a Deus, foi no tempo que muitos médicos acreditavam em milagres. Hoje tem menos, né? Nós temos aí a doutora Camila, grande amiga nossa, aí, que fez um milagre. O Padre Pio usou dela para realizar um milagre, que nós já contamos um vídeo muito anterior, que vocês podem encontrar no nosso canal, né? Mas médico, em geral, acredita na ciência. Nós ouvimos bastante essa conversa, né? Agora, nesses últimos tempos, né? Ciência. Mas aqui não. Eles concluíram que tinha acontecido um milagre. Lucia expressou seu desejo de viajar até o mosteiro do Padre Pio em San Giovanni Rotondo, mas temiam, o pessoal não tinha visto o milagre, mas temiam que ela ainda não estivesse pronta para uma viagem tão longa, do norte, que é Modena, né, ao sul da Itália. E ela foi, então, obrigada a ficar mais 3 dias na casa de repouso em Modena, numa distância de 589,9, 590 quilômetros. Quer dizer, mesmo as pessoas, peraí, será que foi tudo isso, né? É impressionante, né? Vamos esperar 3 dias aqui para ver se ela continua normal e tal, enfim. Quando ela chegou em San Giovanni Rotondo, acompanhada por 2 religiosas, Lucia ficou extremamente feliz por poder ver e falar com o Padre Pio, a quem ela agradeceu muito. Ele sorriu para ela e disse: eu estava esperando por você. E disse-lhe que era o Senhor quem merecia os agradecimentos. Ele nunca aceitava o crédito por um milagre. Né? E é verdade, não era ele que fazia milagre, era Deus. Né? Só que Deus
tinha uma forma de atender o Padre Pio absolutamente sensacional, né? E queria fazer milagres através dele, né? Essa que é a grande verdade, mas ele nunca tomou para si, nunca foi possessivo, dizer, o milagre é meu mesmo. Não, não. Vai agradecer a Nossa Senhora, vai agradecer a Nosso Senhor, porque foi deles que você recebeu o milagre. Na sua volta para Módena, Lucia voltou a morar com seus pais e foi trabalhar na fazenda. Claro, era jovem ainda, né? Depois, os médicos fizeram uma bateria de exames que indicavam sua completa saúde. Contudo, devido ao diabetes insípidos, disseram que ela jamais poderia ser mãe. Provação para uma mulher, né? Porém, e aqui termina a nossa história, confiando no Padre Pio, ela decidiu se casar em 1961 e foi abençoada com um filho. Olha só que impressionante. O Padre Pio é aquilo que o Padre Pio dizia, quando ele salvava uma alma, ele não abandonava mais, né? Ele ficava com ela, acompanhou ela, fez ela levar a vida normal, ajudar os pais, trabalhar com os pais, fez ela conhecer alguém, casar-se e ter a graça de dar à luz a um filho, coisa que os médicos diziam que ela não podia. Coisa maravilhosa. Bom, meus amigos, se vocês gostaram dessa história, não deixe de dar o seu like. Esse like que vocês dão aqui, pedindo uma bênção do Padre Pio, ele é muito importante para que nós possamos crescer rápido no YouTube. Me despeço agora, fiquem todos com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção maravilhosa do Padre Pio para a gente começar a semana. Salve Maria, amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.